Hoje nós vamos falar sobre a Era Napoleônica, que durou de 1799 até 1815. Napoleão Bonaparte foi um líder político, militar e imperador francês, instituiu o Império Napoleônico e conquistou um vasto território para a França. A Era Napoleônica é representada pelo fortalecimento da burguesia na França e na sua propagação no resto da Europa. Os girondinos eram parte de um grupo político composto por algumas pessoas da burguesia francesa. Eram conservadores e pregavam o diretório. Por meio de uma liderança rigorosa, eles impediam qualquer protesto e oposição por parte da população francesa. Defendiam também a instalação de uma monarquia constitucional após o fim do absolutismo. Os jacobinos foram um grupo de revolucionários radicais formado por pequenos burgueses, que participaram da Revolução Francesa. Faziam uso da violência para impedir oposições às suas propostas. Pregavam a educação para todos, fim da escravidão e da monarquia e fim dos privilégios aos ricos. Durante a crise, Napoleão aplicou o golpe 18 Brumário, que foi um golpe de Estado ocorrido nos dias 9 e 10 de dezembro de 1799. Esse golpe tinha como intuito tirar os girondinos do poder, mas também serviu como uma forma de contenção aos jacobinos e de preservação às conquistas durante a Revolução Francesa. Recebeu esse nome por ocorrer no segundo mês do calendário revolucionário francês, Brumário, que era dedicado à bruma. Após o golpe, Bonaparte criou o Banco da França, que possibilitou financiamentos à agricultura e indústria. A Era Napoleônica é dividida em 3 fases. O Consulado, que durou de 1799 até 1804, o Império Napoleônico, que durou de 1804 até 1815, e o Governo dos 100 Dias, que durou apenas 4 meses. O Consulado contava com uma figura de importância maior, o primeiro cônsul, cargo exercido por Napoleão, que dava o direito de nomear os ministros, publicar leis e indicar membros do funcionalismo público e do poder judiciário. O Código Civil Napoleônico entrou em vigor no dia 21 de março de 1804 e tinha como principal objetivo reformar o sistema legal francês, eliminar os privilégios dos nobres, separar a Igreja do Estado e garantir aos cidadãos masculinos igualdade perante a lei. Napoleão criou também escolas e liceus, um grande marco para a industrialização na França. Em 1801, Bonaparte retomou o diálogo com a Igreja Católica. No mesmo ano, a França e o Vaticano assinam uma concordata. Mesmo declarando um Estado laico, o que satisfez a população francesa, Napoleão reconheceu o catolicismo como principal religião do país. O acordo deu o direito do governo nomear bispos e ia permitir a liberdade de cultos. Com muito apoio dos franceses, por meio de um plebiscito, Bonaparte restabeleceu a monarquia. O Império Napoleônico foi um período da história da França que se iniciou em 1804, com a proclamação de Napoleão como imperador dos franceses. Esse período durou até 1815, após sua derrota na Batalha de Waterloo. O Império Napoleônico ficou caracterizado pelo desenvolvimento de política expansionista, conquistas territoriais, concentração política, apoio político da burguesia ao regime napoleônico, entre outros. O bloqueio continental, criado em 1806, foi uma medida comercial restritiva imposta por Napoleão. Esse bloqueio tinha a intenção de bloquear os acessos aos portos do Reino Unido, Grã-Bretanha e Irlanda. O objetivo maior era afetar principalmente a Inglaterra, e devido à derrota em Trafalgar, Napoleão não podia mais invadir os territórios britânicos. Por isso, criou o bloqueio continental como forma de protesto. Os navios que chegassem em um porto que estava confiscado do bloqueio eram avaliados e sujeitos à captura das cargas pelos franceses. O bloqueio não foi tão certeiro como Napoleão imaginava, e começou a funcionar à base de suborno. O Acordo de Tilsit com o governante da Rússia garantiu à França o bloqueio somente ao extremo leste da Europa, e para ter mais eficácia era necessário que Portugal e Espanha aderissem também os fechamentos, assim tendo o lado oeste do continente. O posicionamento de Portugal era neutro, pois o país já tinha uma aliança antiga com a Inglaterra. Portugal não tinha capacidade suficiente para enfrentar a França, então acabou concordando com o bloqueio. Durante o período do bloqueio ocorreram muitas fraudes. As nações que tinham mais afinidade com Napoleão foram enfraquecendo sua confiança e, com isso, essa falta de consideração e perda de legitimidade de Napoleão ocasionou muitas repressões na população e gastos e danos na economia da França foram enfraquecendo ainda mais. Como Portugal era aliada da Inglaterra, ela não obedeceu ao bloqueio e veio com a família real para o Brasil em 1807, antes da chegada das tropas francesas. Em 1811, a Rússia desrespeitou o bloqueio e Napoleão resolveu invadir e conquistar o Império Russo, mas foi derrotado pelas tropas russas.
Em seguida, Napoleão sofreu várias derrotas e em 1815 foi derrotado de novo na Batalha de Waterloo e pôs fim ao Império Napoleônico. A Batalha das Nações ocorreu em 1813, opondo as tropas francesas comandadas por Napoleão à chamada Sexta Coalizão, uma união militar entre Prússia, Áustria, Rússia e Suécia, por isso o nome Batalha das Nações. O governo dos 100 dias se inicia quando Bonaparte é exilado na ilha de Elba por conta de uma invasão que deu errado em um território russo. O governo dos 100 dias foi o último período da era napoleônica, o que desencadeou muitas consequências para a Europa, como, por exemplo, uma grande instabilidade política e econômica na França. Quando Napoleão fugiu, ele voltou para o seu país e, com isso, Luís XVIII, que estava no comando do trono francês, foge do país para evitar uma guerra civil. No dia 20 de março de 1815, Bonaparte foi recebido pela população e pelo exército francês e, com isso, se inicia o governo dos 100 dias. Em 1821, Napoleão vem a falecer devido a um câncer no estômago. E é isso.